Duarte aqui, eu convido você, cada um, a estender suas mãos por ele, vão rezar por ele. Que ele seja tomado pelo Espírito Santo nessa noite. Que as palavras que ele vem trazer hoje sejam semente plantada no coração de cada um de nós. Abençoa, Senhor, o seu ministério, Senhor, a sua vida, o seu coração, a sua família. Abençoa, Senhor, todo o seu entendimento, discernimento. Derrama sobre ele, Senhor, a tua unção, Senhor, a tua bênção, Senhor Jesus, para que ele possa ser um verdadeiro profeta da tua palavra e nesses quatro cantos do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá, povo santo, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me rege, parte, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas poderosa para Jesus. Aleluia. Boa noite. Vamos abrir a nossa palavra, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. João 6, 51. É Novo Testamento, está depois do Gênesis, antes do Apocalipse. João 6, 51. Vocês encontraram? Diga amém. Amém? Na Bíblia da Ave Maria, página 1392. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Repita: eu sou. Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Vamos repetir? E o pão que eu hei de dar é a minha carne, a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos a carne de comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Palavra da nossa salvação. Bíblia aberta, dá uma salva de palmas à palavra de Deus. Meus queridos, olha para o cabeção, fazendo favor. Essa pregação bem rápida em cima desse texto, eu vou voltar aí com nós vamos explicar para vocês a missa passo a passo. Primeiro eu preciso falar com vocês os 3 pilares da Santa Missa. O que diferencia uma missa católica, por exemplo, de uma missa anglicana, ou até mesmo de um culto protestante? Primeira coisa, a missa, o sacerdote oferece um sacrifício diferente do povo. Repete: o sacerdote oferece um sacrifício diferente do povo. Presta atenção. O padre faz algo que o povo não pode fazer. Ou seja, aquilo que o sacerdote ordenado faz, nós, sacerdote comum, não podemos fazer. Pode colocar eu e você aqui, e os leigos mais santos da terra, para orar em cima do pão e do vinho, e nós vamos orar e vamos rodopiar, e vamos clamar o Espírito. Vai subir pão e descer pão, vai subir vinho e descer vinho. Você pode chamar o padre mais pecador do mundo. Quando ele colocar a mão e falar: mandai vosso Espírito, a fim que as oferendas mudem no corpo e no sangue de Cristo,
levantou o vinho, desceu o sangue, subiu o pão, desceu a carne de nosso Senhor Jesus. Então, olha, o pão que eu darei é a minha carne. Repita, o pão que eu darei. Número 2, repete comigo, na missa católica. Credo, eu estou pregando para católico. Vamos? 1, 2, 3. Na missa católica, Jesus está presente no pão. Jesus está? Presta atenção. Essa presença substancial ou presença real não faz de conta, não é simbólica. Ela é uma presença real. O nome disso é transubstanciação. Repita, O que é isso? Eu vou explicar melhor, que é uma palavra grega muito terrível. Ou seja, Cristo está presente no pão. Está o quê? Eu vou explicar para você. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em? No primeiro milagre de Jesus, ele mudou a matéria e mudou a substância. A matéria deixou de ser água e passou a ter cheiro de vinho, gosto de vinho, aparência de vinho. A substância, H2O, se transformou em vinho. Na Eucaristia não. Na Eucaristia Jesus não mudou a matéria, ele só muda a substância. Tem aparência de vinho, gosto de vinho, cheiro de vinho, mas a substância é o sangue dele. Tem aparência de pão, gosto de pão, cheiro de pão, mas a substância é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. E para você entender, eu falei isso aqui da última vez que eu preguei sobre a Eucaristia. O que é que diferencia o sacramento da Eucaristia de tudo? É só eu fazer as perguntas, quem já sabe fica em silêncio, quem não sabe responda. Jesus está no pobre, sim ou não? Sim ou não? O bem que você faz a um pequenino foi a mim que você fez. Jesus está no irmão que está preso, sim ou não? Estive preso, vocês foram me visitar. Jesus está no sacerdote, sim ou não? Sim. Jesus está no sacramento do batismo, sim ou não? Jesus está no matrimônio, sim ou não? Jesus está no crisma, sim ou não? Agora vem a pergunta, Jesus está na Eucaristia, sim ou não? Não. Na Eucaristia Jesus não está, na Eucaristia Jesus é. Vamos repetir? Na Eucaristia Jesus não está, na Eucaristia Jesus, vocês entenderem melhor. O elemento do sacramento do batismo é a água. A água ganha de Cristo o poder de purificar, mas Cristo é a água? Não, ele está presente ali, mas ele não é a água. No crisma, o símbolo é o óleo, você é ungido com óleo, mas aquele óleo é Jesus? Não. O matrimônio, você tem uma aliança, é o símbolo da fidelidade. A aliança é Jesus? Não. Mas a pergunta é, o pão é Jesus? Sim. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. O pão que eu darei é a minha carne. Eu queria que agora você aplaudisse a palavra. Esse é o sentido. Pode aplaudir a palavra de Deus. Então, repita comigo bem forte. Nos outros sacramentos, Jesus está. Na Eucaristia, Jesus é. Até aqui ficou claro? Diga amém. Então a segunda verdade é, na missa, Jesus está realmente presente no pão. É presença real. O pão é Jesus. Repita, o pão. Ótimo. Terceira coisa que é a missa, que diferencia de um culto protestante, repita comigo, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Repita, a missa, você vai entender agora. Embora a missa tenha duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão, eu vou até pegar o catecismo, se não me deixar eu mentir, o catecismo diz assim, ó, 1366, a Eucaristia, portanto, é um sacrifício, porque representa, torna presente o sacrifício da cruz. Agora, 1367, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, um único sacrifício, e mesmo a vítima, é o mesmo que agora pelo mistério do sacerdote, então, na cruz, que se realiza na missa, esse mesmo Cristo, que se ofereceu uma vez por só, de maneira incruenta na cruz, agora é imolado de maneira
cruenta. Eu vou te explicar o que é isso. Presta atenção. Lá na cruz, Jesus morreu de maneira cruenta. Foi um sacrifício santo. No altar é de maneira incruenta. Jesus não sofre de novo, mas em cima do altar atualiza o mesmo sacrifício da cruz. Aí você vai entender. Nós temos o pão e temos o vinho. Depois da consagração é corpo e é sangue. A presença do Calvário, o pão é a carne, o vinho é o sangue. Corpo separado do sangue é sacrifício. Repita comigo: corpo separado do sangue é. E Santo Tomás é claro: o sacrifício se dá aonde? Na consagração, com a mesma palavra do Cristo. Repete: com a mesma. Só quero pedir uma coisa: vocês que comungam na missa com a mão, é aqui ó, mão esquerda sobre a mão direita, perto do coração. A sua mão é a manjedoura para Cristo nascer e é o trono para Cristo sentar. É bom lembrar, o pessoal fica bravo quando a gente fala isso, que a comunhão na mão ela só é permitida para essas épocas de pandemia. O correto é a comunhão na boca e, se possível, de joelho. A igreja permitiu a comunhão na mão só nos momentos extraordinários, mas o caso ordinário seria na boca e de joelho para evitar o quê? Profanação. Amém? Então repete comigo: o sacerdote oferece um sacrifício diferente do povo. Repita: o sacerdote, Cristo está realmente presente no pão. A missa é o mesmo sacrifício da cruz, porém de maneira incruenta. Jesus não sofre de novo, é na aparência do pão e do vinho. Até aqui ficou claro? Diga aleluia. Para a gente correr logo antes que o Fabrício me xinga por causa do horário, eu queria lembrar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, antes de explicar a missa passo a passo, vamos lembrar as cores da missa. Durante 33 domingos do ano, o padre usa a estola verde, a roupa verde, porque verde é o símbolo da esperança e é o tempo comum. O que é o tempo comum? Anunciar os mistérios de Cristo. A vida extraordinária de Cristo é o tempo comum. Depois, o padre usa a cor roxa. Roxa é o símbolo da conversão, da penitência, usada para a quaresma e as 4 semanas do advento. Então se usa o roxo, é um chamado a chamado o que, gente? Tá. Depois se usa o vermelho. O vermelho normalmente é usado por símbolo do martírio, né? Quando a pessoa, aquele santo derramou o sangue por Cristo, se usa o vermelho. Normalmente a fé de todos os apóstolos usa a roupa vermelha, porque é o símbolo do martírio. E usa a roupa branca no período de festa. Páscoa, Natal, Cristo Rei, Corpus Christi, o padre está de branco, porque é solenidade, é festa. E tem 2 cores que se pouco usa. Usa o preto, para as exéquias e para a missa de 7º dia, e usa também o rosa, que é o 3º domingo da quaresma, 4º domingo da quaresma, chamado de domingo da alegria. Se usa a cor rosa. Então aqui é bom vocês saberem: verde, esperança, tempo comum; roxa, conversão; rosa, alegria; vermelho, martírio. Amém, gente? Outro exemplo: a missa começa com a procissão de entrada. Com o quê? Por que a procissão de entrada? Porque ela representa que nós somos um povo que caminha ao encontro do Pai. Assim como o padre vem caminhando para subir ao altar, nós estamos caminhando para subir para o céu. Ao subir no altar, a primeira coisa que o padre faz, ele beija o altar, porque o altar é o local mais sagrado. Para Jesus estar vivo lá no sacrário, ele teve que ser consagrado no altar. Sem o altar não haveria sacrifício. Então o altar é o lugar mais sagrado. Amém? Eu não sei, câmera, eu posso subir um pouquinho aqui? Você consegue filmar eu lá? Olha para mim, eu expliquei isso da última vez, mas vai valer a pena. Após beijar o altar, o padre vem para aqui, ó. O nome dessa cadeira é trono, e ele só pode começar a missa daqui, em nome do Pai. Por que daqui?
ele beija lá, senta aqui, depois ele vai lá proclamar o evangelho, depois ele vem para o altar celebrar a missa. Presta atenção, aqui ele é rei, lá ele é profeta, aqui ele é sacerdote. Então ele é profeta, sacerdote e rei. Repita: profeta, eu errei, né? Profeta, sacerdote e... Se o padre de vocês é litúrgico, ele não começa a missa aqui, ele começa a missa aqui, ó, porque ele é participante do reinado de Cristo, ele é rei como Cristo. Depois que ele faz parte do reinado que ele começa, ele vai para o ambão ser profeta, ele vai falar e anunciar a palavra do Cristo. Depois ele vem para o altar ser o quê? Sacerdote. Mas se você perceber, quando ele dá a bênção final, ele volta para cá, porque a bênção é daqui, porque ele começa como rei, faz parte do reinado de Cristo, mas o reino de Cristo não tem fim, nós vamos terminar reinando com Cristo. Estão entendendo? Diz amém? Outra coisa importante você saber, o padre começa a missa com o sinal porque te mergulha na Trindade, o Pai lá, o Filho conosco, o Espírito em nós, o Espírito em... Depois, toda a saudação da missa, ela é tirada da carta de São Paulo. São 4 tipos de saudação, eu não tenho tempo, vou pegar apenas uma. Pega a primeira saudação para você ver aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É bom você ter esse tipo de conhecimento, porque tudo da missa vem de São Paulo. Vamos? Todo mundo aí? Segunda carta aos Coríntios 13, pega para mim, está na frente de João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Antes de Gálatas, depois de 2 Coríntios. Não é 1 Coríntios 13, é 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios 13. Achou? Diga aleluia. Aleluia? Tem gente apanhando da Bíblia. João, você estava em João. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Antes de Gálatas, depois de 1 Coríntios. 2 Coríntios 13. Quem achou, diga aleluia. Versículo 13 diz assim, 2 Coríntios 13, 13. Vamos ler junto? 1, 2, 3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Percebe? É isso que é a saudação, ou seja, nós estamos aqui movidos pelo amor de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, na presença do Pai. Amém, gente? Continua. Depois na Santa Missa tem o ato penitencial. Tem o quê? Fala mais alto. Para que é o ato penitencial? Número 1, a Assembleia inteira se reconhece pecadora. Número 2, para você ser menos indigno de participar do sacrifício de Cristo. Para ser menos o quê? Indigno. Porque nós sempre seremos indignos, para a gente ser menos. Com um detalhe, olha para mim, ato penitencial não é para perdoar pecado mortal, isso aí é sacramento da confissão, é para pagar os pecados pecados o quê, gente? Então você cometeu um pecado mortal, deu cano em alguém, traiu o marido, traiu a marida, está no tico-tico do fubá, vive homem com homem, mulher com mulher, está no adultério, pelo amor de Deus, isso é sacramento da confissão, tem nada a ver. Eu sei que tem um cantorzinho católico por aí que diz que tem 5 anos que mora com outro homem e que ele comunga, ainda tem coragem de usar São Tomás de Aquino, está indo para o inferno de cabeça para baixo, seu Gil Monteiro. Ele é o namoradinho dele. Pecado mortal é comer e beber a própria condenação. Arrependimento na missa é para os pecados veniais. Amém, gente? Então você vai lembrar. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então eu me torno menos indigno. Depois do ato penitencial, o padre vai estender a mão, vai perdoar a gente, e você vai lembrar uma coisa: o ato penitencial se dirige muito ao senhorio de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Ou em latim, Kyrie eleison, Christi eleison. Porque eu peço Cristo que tenha misericórdia de mim. Amém? Perdoado pelo Cristo, nós temos o glória. Temos o que, gente? Fala mais alto.
O glória é uma espécie de salmo, que é uma mistura de louvor e súplica, aonde a Assembleia dirige ao Pai e ao Cordeiro no poder do Espírito. Com um detalhe: Quaresma e Advento se oculta o glória. Por quê? Porque a igreja engole o glória para na Páscoa a gente soltar o grande glória da ressurreição. No Advento você tira o glória para cantar ele no Natal, no nascimento de Cristo. Então aí a igreja tira o glória para ser mais meditativo, te convidar à conversão, se exaltar justamente na ressurreição ou no nascimento de Jesus. Amém, gente? Lembrando que na semana normalmente não é necessário ter glória, a não ser que seja uma festa de algum santo, uma celebração festiva. Aí se coloca o glória na missa, beleza? Uma coisa importante: por que nós cantamos o glória? Porque depois que eu já estou perdoado, eu preciso glorificar a Cristo pelo perdão que Ele me deu. Amém? Aí vem aqui que nós chamamos de oração da coleta. O padre fala: oremos, faz-se um silêncio. Naquele silêncio deve você ficar mascando chiclete e olhando no zap. Aqui deve você colocar diante do altar a sua vida e lembrar que você está diante de Deus. Aquela oração da coleta, tá? Ela tem uma invocação, um pedido e uma finalidade. A Assembleia coloca os seus pedidos para levar aos céus. Beleza. Aí vem o mais importante: a liturgia da palavra. A liturgia do que, gente? Você vai perceber uma coisa interessante. A primeira leitura, se for sempre aos domingos, normalmente, não todas as vezes, ela é tirada do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Porque o Antigo é a preparação para a chegada do Novo. Se você reza no credo, o Espírito Santo falou outrora pelos profetas. Então o Antigo Testamento prepara o Novo. A primeira aliança anuncia a chegada da nova e eterna aliança. Então você abre com uma leitura do Antigo Testamento. Queria corrigir duas coisas. Quando vocês forem ler na igreja, não se diz palavras do Senhor, se diz palavra do Senhor, porque a Bíblia inteira é palavra do Senhor. Outra coisa interessante também, nessa leitura aqui do Antigo Testamento, todos esses textos, você vai ter que aprender isso, você lê o Antigo à luz do Novo, porque o Antigo prepara o Novo e o Novo revela o Antigo. Por isso a igreja começa com a primeira aliança para selar na nova aliança. Amém? Depois vem o Salmo. Você vai recordar uma coisa: a partir de hoje vocês prestem atenção, o Salmo responsorial. Por que responsorial? Porque o Salmo responde à leitura. Se você perceber, o Salmo tem tudo a ver com a primeira leitura. Ele responde à leitura. O Salmo é uma forma de você rezar aquilo que a primeira leitura falou. E aí, se é aos domingos, nós temos a segunda leitura. A segunda leitura ela é tirada dos apóstolos, aquilo que Pedro, Paulo, Judas, ou até mesmo Lucas nos Atos dos Apóstolos nos ensinou. Então é o ensinamento apostólico. Por isso, como é que ela termina? Palavra do... E você diz o quê? Eu estou pregando para a congregação cristã ou é para o testemunho de Jeová? Palavra do Senhor. Você diz o quê? Porque aquela palavra ali é do Senhor. Após a palavra do Senhor, vai pedir para você ficar em pé. Por que em pé? Porque agora é Jesus que vai falar. E a palavra de Jesus não é do Senhor, é palavra porque Ele é a nossa salvação. Por isso o Evangelho é tirado apenas do que Jesus fez ou o que Jesus falou. Com um detalhe: você fica em pé, porque o Evangelho é a palavra do próprio Cristo. A palavra encarnada é Cristo. E a igreja, ela honra a Escritura como ela honra Cristo. Por isso, normalmente, quando vai ler o Evangelho, se é solenidade, o padre incensa a palavra, porque a palavra é Cristo. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Aí tem uma coisa interessante: normalmente se usa o aleluia. Por que se usa o aleluia? Porque é Cristo ressuscitado que vai falar. Se oculta o aleluia na quaresma e no advento, como preparação para o grande aleluia da Páscoa ou para o grande aleluia do nascimento de Cristo. Amém, gente? Após o Evangelho, o padre sobe para o ambão. Aí vem o que nós chamamos de homilia. Repete. Presta atenção que você vai ver. A homilia ela é comparada ao sermão da montanha. Jesus subiu ao monte
e começou a ensinar. Se você percebe, o altar é um pouquinho mais alto de onde vocês estão, porque o altar prefigura a montanha do qual Cristo vai ensinar o povo. Percebe os detalhes como é que são? Então ele fica ali. Por exemplo, é muito antilitúrgico o padre descer e ficar aqui. Não, ele tem que falar dali, porque ele é Cristo ensinando ao povo. Ensinando o que a igreja ensina, o que a igreja fala. É muito triste você ver hoje que, infelizmente, você liga num canal de televisão, fala uma coisa, no outro fala uma coisa, e tem uns pais falando nada com nada, distorce o evangelho, fala de bioma no Amazonas, de árvore queimando no Amazonas, e menos da palavra do Cristo. Não. Ao vir aqui, ele tem que ensinar o que a igreja ensina, falar o que a igreja fala e falar o que Cristo disse. Nós não podemos pegar o evangelho e tirar ele do transcendente para o imanente, como se Cristo fosse um Che Guevara revolucionário e não o salvador da humanidade. Tá? Depois da homilia, a gente professa a nossa fé. O que a gente faz? Por que você professa a fé? Para diferenciar de toda denominação que tem. Primeiro, você crê em um único Deus, Pai Todo-Poderoso. Revela aqui duas coisas. Nós somos uma religião monoteísta. Eu creio em um Deus só. Segundo, esse Deus é Pai. Ele cuida dos filhos. E terceiro, ele é todo-poderoso. E depois ele é o quê? Criador do céu e da terra. Aqui você já quebra o espiritismo, você já quebra a maçonaria. Para nós, Deus não é arquiteto. Para nós, Deus é criador. Para nós Deus não é uma energia cósmica que se revelou. Para nós Deus é Pai apaixonado que criou os seus filhos. E depois você diz que você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, que é nosso Senhor. Para uns Jesus é o Espírito iluminado, para outros Jesus é o Espírito evoluído. Para nós Ele é o Senhor, o Salvador, que desceu do céu, que se encarnou no ventre da Virgem Maria, que morreu pela nossa salvação e que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar para julgar os vivos e os... Depois você vai crer no Espírito Santo, crer na igreja e crer na vida eterna. Então o credo católico diferencia você de tudo, e por isso que você professa a fé de pé, porque eu creio e declaro a minha profissão de fé. E aí vem a parte não menos importante, a prece da Assembleia. Presta atenção nisso aqui. A prece da Assembleia são 5 coisas. A primeira prece é pelas necessidades da igreja. Normalmente tem uns folhetinhos michuruca aí que bagunça o trem tudo. Mas se você pegar aquilo direto do missal romano, primeiro se reza pela igreja, depois se reza pelas autoridades públicas da nação, tá? Depois se reza pelos doentes, desempregados, sofredores da sociedade, depois se reza pela paz e pela salvação do mundo inteiro, e depois pelas necessidades da comunidade local. Isso aqui que é as preces. Às vezes a gente vê algumas preces por aí que falam, meu Deus do céu, não tem nada com nada. Então, necessidades da igreja, pelas autoridades da nação, pelos doentes e sofredores, pela paz e salvação do mundo inteiro e pelas necessidades da comunidade local. Amém, gente? Aí depois disso aqui, vem a parte mais importante da missa, que é a liturgia eucarística. Repita, liturgia. Tá. A liturgia eucarística começa com uma coisa chamada apresentação das oferendas. Você vai entender agora. Vocês estão cantando, o pessoal está colocando, passando a coleta, e o padre recebe da pessoa aqui do coroinha, ou do pessoal que está com ele, o pão e o vinho, e um pouquinho de água. Infelizmente aqui no Brasil a gente não presta atenção no que acontece. O pão e o vinho representa a vida do homem. Representa o que, gente? Ninguém vive sem comer e ninguém vive sem beber. Só que tem um mistério. Mas representa também o trabalho do homem, porque você não vai no campo buscar pão, você vai no campo pegar o trigo para fazer o pão. Você não vai buscar o vinho, você vai buscar a uva para fazer o vinho. Se o pão e o vinho ao mesmo tempo representam a vida do homem, porque o homem não vive sem comer e não vive sem beber, também representa o trabalho do homem, porque o pão foi tirado do trigo, o vinho foi tirado da uva. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí tá. Você vai aprender uma coisa interessante. Por que isso?
o pão e o vinho em cima do altar depois vai se tornar corpo de Cristo, ou seja, o que o homem é e o que o homem faz adquire um novo sentido quando é apresentado a Cristo. Percebe a dignidade disso? No pão e no vinho está aquilo que você é e aquilo que você faz. Aquilo que você é e aquilo que você faz no altar de Cristo ganha um novo significado. O pão e o vinho vira corpo de Cristo. Aí você vai entender uma coisa interessante. Cristo redimiu o homem todo e todo homem. Vai dizer o que para você? Cristo deu para você duas vidas: santo na igreja, capeta fora da igreja. Não. O seu trabalho é santo, o seu lazer é santo, a sua família é santa. Aonde você estiver, se você colocar a sua vida no altar de Cristo, ela ganha novo sentido. Porque o que é a família? A igreja doméstica. Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou explicar. Quando a igreja diz que Cristo redimiu o homem todo e todo homem, por exemplo, trabalho. Qual foi a profissão de Jesus? Ele trabalhou de carpinteiro, para redimir o trabalho e o homem ser santificado pelo trabalho. Jesus, para instituir a sua igreja, chamou pescadores. Chamou o que, gente? Para redimir o trabalho. Ele chamou um sujeito que trabalhava na coletoria de imposto, Mateus, era mais ou menos um político da nossa época. E chamou Mateus para ser apóstolo, porque ele veio dar dignidade a todo o trabalho humano. Ele redimiu o homem todo e todo homem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, o pão é o que o homem é e o que o homem faz. O que o homem é, porque ele não vive sem comer e sem beber. O que o homem faz, porque para ser pão e vinho teve que ser trabalhado. A uva teve que virar vinho e o trigo teve que virar pão. Ficou claro isso aqui? Diga amém. Tá. E o que é a água? Que também o ministro vai oferecer ao padre. A água, no tempo de Jesus, o judeu bebia vinho diluído na água. A água se mistura no vinho e adquire o sabor e o gosto do vinho. O que isso significa? As gotas d'água representam a humanidade que, diluída em Cristo, se transforma. Tem um novo sabor e uma nova história. Então aquela gota d'água que cai no vinho prefigura a humanidade que, mergulhada em Cristo, se transforma numa humanidade nova. Só que tem um segundo significado. Quando aquela gota d'água cai no vinho, acontece uma mistura homogênea. A água desaparece no vinho. A gota d'água prefigura o meu pecado, o seu pecado e o pecado da humanidade inteira, que quando cai no sangue de Jesus, desaparece. Porque o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Estão entendendo? Diga amém. Amém? Aí vem a famosa apresentação das oferendas. Aqui também ninguém presta atenção. Ô Nossa Senhora, o sacerdote pega e fala o quê? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que para nós vai tornar pão e vinho da salvação. E a gente responde o quê? Bendito seja Deus para sempre. Mas como a gente está cantando, você nem percebe que o padre fala isso aqui em cima do altar. Tá bom? Aí vem a coleta. A coleta é as ofertas. Na sinagoga do povo judeu, enquanto o sacerdote faz a pregação, o povo distribui oferta para ajudar os pobres. Aqui tem o significado. A oferta que você dá é para dizer que você celebra a Eucaristia, mas que você se torna a Eucaristia. Porque a missa é o encontro com Deus para me encontrar com o irmão. Então a oferta é um gesto de caridade para a igreja ajudar os pobres, que a missão da igreja é essa. Eu encontro com Cristo para ajudar o meu irmão. Eu celebro a Eucaristia para me tornar a Eucaristia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém, gente? É que o Fabrício quebrou minhas pernas, porque esse trem tem 1h30 para falar essas coisas tudo, bem explicadinho. Mas meia hora não dá. Então, vamos lá. Aí tem outro gesto. Depois que o padre faz isso, ele lava as... Faz o que, gente? Por que ele lava as mãos? Para se tornar puro e celebrar dignamente a Eucaristia. Ali ele pede perdão a Cristo. E aí tem uma coisa interessante que você tem que saber. Ali atrás tem uma cruz. Se o seu padre for litúrgico, aqui tem que ter outra. Por que tem que ter outra? Aquela cruz ali é para o fiel rezar. A daqui é para o padre rezar.
Aquela cruz recorda o fiel que o sacrifício de Cristo se atualiza no altar. A cruz daqui lembra para o padre que o que ele celebra é o sacrifício da cruz. Eu sei que tem informação por aí dizendo, não, isso é ideia do Papa Bento XVI, até um desrespeito, porque Bento XVI é o cara mais inteligente da igreja dos últimos 20 séculos, só pede para São Tomás de Aquino, mas tem padre por aí que só Jesus na causa, não precisa dessas coisas, não, a cruz é para recordar o fiel, vocês aqui, que isso aqui é o sacrifício da cruz, a daqui é para recordar o padre, porque ele celebra é o sacrifício de Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém, gente? Aí tá. Aí vem, que eu tenho que terminar rapidinho, a oração eucarística. A oração eucarística é o centro e o ápice da celebração. É onde o sacerdote convida a assembleia a unir em uma única oração de ação de graças com ele. Aí presta atenção. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. E aí vem. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Você prestou atenção no que você falou? Que dar graças a Deus é o seu dever e a sua? Só que o texto continua. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar. Quer dizer que se você não dá graça em todo lugar, você não será salvo. É seu dever e sua salvação agradecer a Deus por tudo e em todo lugar. E se eu não agradecer, eu não serei o que, gente? Você entendeu o peso que isso tem? Nesses 5 minutos que me restam. Depois vem o santo. O que é o santo? É a igreja do céu e a igreja da terra que se unem. Vamos lá? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Naquela hora é a única igreja. A igreja militante e a igreja triunfante se unem numa só igreja para trazer a presença de Cristo ao altar, pelas mãos do sacerdote. Estão entendendo? Diga amém. Aí vem uma coisa que a gente chama de invocação do Espírito Santo. Olha para mim, que é o texto mais profundo que vocês não prestam atenção. O padre estende a mão e fala, mandai o Espírito sobre essas oferendas, para que elas se transformem no quê? No corpo e naquela hora você tem que colocar a sua vida, a sua doença, as suas dores, para que seja transformado junto com as oferendas em graça para a sua vida. O mesmo Espírito Santo que tem poder de transformar o pão em vinho no corpo de Cristo, tem poder de transformar toda maldição em bênção para você, tem poder de transformar toda enfermidade em graça na sua vida. Aquela é a hora mais sagrada. Por quê? O Espírito Santo é a alma da igreja. Corpo sem alma é morto, igreja sem o Espírito Santo é morta. A igreja é movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Entenderam? Diga aleluia. Depois vem um momento mais sério. A consagração, toda assembleia, a não ser quem estiver doente, tem que ficar de porque diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Naquela hora, o céu desce até a terra. E aquilo que é pão se transforma no corpo de Cristo. O que é vinho se transforma no sangue de Cristo. E o homem diante de Cristo tem que ficar de que jeito? De joelhos. Ali é o mistério da fé. E para vocês entenderem de forma bonita, a missa ela antecipa aquilo que Hebreus 13:8 fala. Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de... Olha aqui. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Ontem. Proclamamos a vossa ressurreição. Hoje. Vinde, Senhor Jesus. Amanhã. Percebe? A Santa Missa é ao mesmo tempo a celebração da paixão, morte, ressurreição e já antecipa a volta gloriosa do Cristo. Como diz aquela música do Padre Fábio de Mello, nela se antecipa a chegada de quem nunca se ausentou. A profundidade dessa frase. No altar se antecipa a chegada de quem nunca se ausentou. Amém, gente? Depois da consagração, vem as preces de intercessão. Reza pelo Papa, pelo Bispo, pelas almas do purgatório. Tem padre que detesta que a gente fala isso, mas o purgatório é um dogma de fé. Você não reza porque está no céu, quem está no céu precisa de oração. Você não reza porque está no inferno, está condenado. Quando a igreja reza por alguém que partiu, é porque nós rezamos pela igreja padecente.
pelas almas do purgatório. Tá. Aí vem a doxologia final, que é o resumo da oração eucarística. O padre pega Cristo e ali está a prova que é sacrifício e diz, só ele pode falar aquilo: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente responde o quê? Amém. É o amém mais importante que há na missa. Depois desse amém, vem o que nós chamamos na igreja de ali, o rito da comunhão. Mas esse rito da comunhão é a parte horizontal. Deixa eu explicar para você. Primeiro a missa nos liga ao Pai, para depois nos ligar ao irmão. Aí como é que a gente liga ao irmão? A oração do Pai Nosso. Mas de que jeito? Pai, não é Pai meu, não é pão meu, é Pai Nosso e pão nosso. Porque a partir da hora que eu me uno com Deus, eu preciso me unir com os irmãos. Depois do Pai Nosso, não tem amém nesse Pai Nosso da missa, tá? Por favor, não fale amém nele, porque depois dele tem a oração de libertação. É um mínimo exorcismo que a igreja faz por você. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa ressurreição, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Essa é a oração de exorcismo oficial da igreja pela Assembleia. Aí depois vem o quê? A oração da paz. Oração da... Uma vez reconciliado, pedimos a paz para todos que estão presentes, a paz para o mundo todo, mas a paz para a igreja continuar a sua missão no mundo. Amém, gente? Depois da paz nós temos o cordeiro. O padre, você vai perceber isso, quebra um pedacinho da hóstia, mergulha dentro do vinho, representando a união de Cristo por inteiro nas duas espécies. E você vai dizer: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. E aí vem a coisa mais linda. O padre vai levantar e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você faz a oração do centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha, mas dizei uma só palavra. Pronto. Aí você se aproxima para comungar Cristo, para se tornar um com Cristo. E naquela hora você pode bater no peito e dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só que tem um detalhe, só quero chamar a atenção para isso aqui para a gente ir para o final. Triste que depois da comunhão você deve voltar para o seu lugar e não ir bater papo, não responder mensagem de zap, nem olhar celular. Feche seus olhos e vai ter um momento seu de ação de graça, porque ali Cristo está dentro de você. É o momento de cura mais profundo. Por que eu escolhi João? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É aquele momento que você está com Jesus, ele e você é uma coisa só, que como Paulo você pode bater no peito e dizer: não sou eu que vivo, é Cristo. Você e Cristo se tornam um. Qual é o problema? As nossas missas hoje nem ação de graça tem. O povo mal fez o sinal da cruz. Avisos! Ninguém merece. Ninguém merece. Deveria ter pelo menos 5 minutos de silêncio, ou ao menos no ministério cantar um cântico para vocês, o quê? Adorar Cristo que está dentro de você. Aquele Cristo que mora no sacrário, agora está morando dentro de mim. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tá, aí vem o rito final, a bênção e a ida em missão, né? Missa est. Acabou a missa, começa a missão. Vamos repetir? Acabou a missa, começa. O padre dá a você a bênção, para você ir ao mundo abençoado, louvando a Deus com palavras e gestos. Qual é a sua missão? Ser Cristo no mundo com palavras e gestos. Eu recebo a Eucaristia aqui, celebro a Eucaristia aqui, para ser Eucaristia no mundo. Vocês entenderam a dignidade disso? Agora é a minha missão, levar Cristo ao mundo. Recebi Cristo em mim, para levá-lo com os gestos, com palavras e com a minha própria vida. Abra um parêntese. Cuidado para você não sair da missa antes da bênção, que o padre vai falar que o Senhor te acompanha, que o Senhor te alcance. Eu já estou longe da igreja há muito tempo. Pelo amor de Deus, não saia da missa sem a bênção.
Não esqueça do que Jesus falou: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Vamos ficar em pé? Nós vamos receber Jesus para adorá-lo. Solo o violão aí, ministério, para a gente rezar. Eu passei 4 minutos do tempo, não poderia ter passado. Eu quero que você reza comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adora, não espera e não vos ama. Mais forte. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adora, não espera e não vos ama. Se vocês puderem, sai do seu lugar e chega aqui mais perto do altar. Vocês adorar Jesus junto comigo. Se vocês puderem, sai do seu lugar. Vem mais perto do altar. Estou aqui para ser amado e te amar. Vai. Estou aqui para ser amado e te amar. para ser amado e te amar. Olhar nos olhos e deixar